Como resultado do pecado, muitos males passaram a assolar a humanidade. E um destes males foi o homem perder a visão precisa de si. Ou seja, o homem passou a ter uma visão imprecisa de si. O preguiçoso acha-se trabalhador e o grosseiro acha-se gentil. As pessoas que têm uma visão imprecisa de si têm a característica de transferir a responsabilidade dos seus erros para outras pessoas. A autojustificativa é uma tentativa de fuga da realidade. A pessoa não tem coragem de enfrentar os fatos reais da vida e fogem assim da responsabilidade dos seus erros, justificando-se. Na verdade, a autojustificativa é uma tentativa de mostrar para outras pessoas que nós não erramos. E isso podemos detectar na história de Adão e Eva. Adão, quando abordado pelo Senhor, transferiu a responsabilidade dos seus erros a Eva e esta transferiu as responsabilidades dos seus erros à serpente. O meu nome é Silverino Kiel, sou o fundador do IAG. Na Bíblia, temos muitas histórias interessantes. Histórias de pessoas que cometeram muitos erros e ainda assim morreram salvas. Ao passo que temos histórias de pessoas que tiveram menores erros na trajetória da sua vida e perderam a salvação. Nesta oportunidade, eu gostaria de examinar juntamente com vocês a trajetória de dois personagens bíblicos que tiveram muitas semelhanças na sua história, porém os resultados foram diferentes. Refiro-me a Saul e a Davi. Davi tinha um conhecimento mais profundo de Deus, era mais conhecedor da verdade e cometeu erros mais graves que Saul. Por outro lado, Saul tinha um conhecimento de Deus um pouco mais limitado do que Davi, cometeu erros menos graves e morreu perdido. O que determinou tais resultados, uma vez que um foi menos agressivo nas suas obras do que o outro? Bom, a verdade é que não existe tamanhos de pecados diante de Deus. O pecado pequeno tira do céu, assim como o pecado grande. Mas a diferença é a nossa reação diante da admoestação. Quando a luz brilha na consciência e chegamos à conclusão que tal coisa é pecado, a nossa reação, a nossa resposta a esta admoestação vai determinar se eu farei parte da primeira ou se eu farei parte da segunda ressurreição. Ao analisarmos a história de Saul, vamos ver que inicialmente, na trajetória de sua caminhada, ele teve um encontro verdadeiro com o Senhor. Porém, com o passar dos anos, ele enfrentou sérias dificuldades para assumir as responsabilidades dos seus erros. E sempre que era confrontado com uma mensagem direta de Deus, ele se justificava e transferia a responsabilidade de seus erros a outros. Te convido a me acompanhar ao livro de 1 Samuel, capítulo 10. 1 Samuel, capítulo 10. Vamos começar analisando alguns fatos da vida de Saul. E nós vamos perceber, pelo texto sagrado, que Saul teve um verdadeiro encontro com Deus, porém não foi permanente. 1 Samuel capítulo 10, verso 6. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti, disse Samuel, Saul, e você profetizará com eles, com os profetas, e tornar-te-ás um outro homem. Verso 7. E há de ser que, quando estes sinais te vierem, faze o que achar a tua mão, porque Deus é contigo. Verso 9,
Sucedeu, pois, que, virando ele as costas para partir de Samuel, Deus mudou o coração de Saul em outro. Aqui nós temos a experiência do novo nascimento. Saul teve o seu coração transformado. O texto diz que Deus mudou o coração de Saul em outro coração. Um coração de pedra foi transformado em um coração de carne. E quais foram os frutos produzidos na vida de Saul? Olhem logo depois desta experiência, no verso 26 do mesmo capítulo. E foi também Saul à sua casa, em Gibeá, e foram com ele do exército aqueles cujos corações Deus tocara. Mas os filhos de Belial disseram: é este que há de nos livrar? E o desprezaram, e não lhe trouxeram presentes. Porém, Saul se fez como surdo. Notem que Saul ignorou totalmente o desprezo e a falta de consideração e respeito com ele, que neste momento havia se tornado o primeiro rei de Israel no período da monarquia. Não temos somente esse detalhe que indica claramente que Saul teve um verdadeiro encontro com Deus. Olhem o capítulo 11, verso 2. Naás, amonita, lhes disse, um conflito eminente: com esta condição farei aliança convosco, que a todos vós arrancais o olho direito, e assim ponha esta afronta sobre todo Israel. Verso 6. Então o Espírito de Deus se apoderou de Saul, ouvindo ele estas palavras, as palavras de Naás, e acendeu-se em grande maneira a sua ira. Depois desse momento, Saul saiu com um grande exército, segundo o verso 7, e operou grande livramento em Israel. E depois desta grande vitória, temos o verso 12. Então disse o povo a Samuel: quem são aqueles que diziam que Saul não reinaria sobre nós? Dai-nos agora aqueles homens aqui, para que os matemos. Verso 13. Porém Saul disse: hoje não morrerá homem algum em Israel, pois o Senhor tem efetuado grande livramento. Então não resta dúvidas de que Saul realmente teve um encontro com Deus. Ele teve o seu coração transformado, um coração renovado. Então Saul, no início de sua trajetória como rei de Israel, ele teve um encontro verdadeiro com Deus. Porém, os relatos posteriores da vida deste monarca são marcados de inglória e de total declínio e fracasso. Avançando para o capítulo 13 de 1 Samuel, nós encontramos o início do fracasso de Saul. O capítulo 13, verso 8, nos diz assim: e esperou Saul 7 dias, até o tempo que determinara Samuel. Porém, ele não veio a Gilgal, e o povo começou a dispersar-se de Saul. Vale mencionar que o fato de a maioria do soldado começar a dispersar-se era plano de Deus, pois o Senhor queria dar a vitória a Saul com poucos soldados, assim como ele deu a vitória a Gideão com poucos soldados. Então era plano de Deus que Samuel se atrasasse um pouco, a fim de fazer uma sacudidura naquele grande número de soldados, e Deus daria a vitória a Saul com pouca gente. Porém, Saul não entendeu o plano de Deus. E olhem o verso 9. Então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E Saul ofereceu o holocausto. E sucedeu que, acabando Saul de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou, e Saul lhe saiu ao encontro para o saudar, como se ele não tivesse feito nada de errado. Verso 11. Então disse Samuel: Saul, que fizeste? Esta pergunta de Samuel é importante.
ela, na verdade, estava incitando Saul a reconhecer voluntariamente o seu erro. Seria semelhante a você chegar em casa e topar o seu filho fazendo algo que não se poderia fazer, fazendo uma terrível bagunça, e você então diz: o que você está fazendo? Você sabe o que ele está fazendo, porém você pergunta desta maneira para que a criança seja incitada a reconhecer o seu erro. E foi exatamente o que Samuel fez. Saul, que fizeste? A pergunta já denotava que Saul tinha feito algo de errado. Então o plano de Samuel era incitá-lo a reconhecer voluntariamente o seu erro. Porém, vejamos qual foi a resposta de Saul. Disse Saul a Samuel: porquanto vi que o povo se espalhava de mim, e você não veio nos dias combinados, os filisteus já tinham se ajuntado em Micmas contra nós. Então disse: agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda não consultei a face do Senhor. Constrangi-me e ofereci holocaustos. Então notem que diante da repreensão, diante da pergunta indagadora que indicava o erro de Saul, ao invés de ele reconhecer o seu erro e confessá-lo, ele começou a justificar-se e a transferir o seu erro a outras pessoas. Em vez de ele falar: não, eu errei, eu fui precipitado, eu não tive fé o suficiente para ir à batalha com poucos soldados. Não. Primeira coisa, ele disse: a culpa é do povo, porque o povo começou a se dispersar. Segundo culpado, Samuel, você não veio nos dias em que nós tínhamos combinado. E a culpa indiretamente agora era de Deus, porque Deus falou para Samuel não descer no momento em que havia sido combinado. Terceiro, a culpa é dos filisteus, que nos cercaram. Então ele colocou a culpa no povo, ele colocou a culpa no profeta e ele colocou a culpa no inimigo. E quem saiu como inocente? Saul. Então ele justificou-se e a sua justificativa fez com que ele transferisse a responsabilidade dos seus erros para outros. E isto é muito comum acontecer no nosso dia a dia. Quando uma criança, por exemplo, torna-se um jovem que não tem inclinação em andar nos caminhos do Senhor, é muito comum o marido culpar a esposa e a esposa culpar o marido. Porém, ambos têm dificuldades de reconhecer as suas parcelas de culpa na falta de sucesso na educação da criança. Então nós não podemos ter a atitude de Saul, de transferir a outros a responsabilidade dos nossos erros. Se eu perco a paciência e acabo falando asperamente com a minha esposa, eu não devo culpá-la por ela ter falado algo que me ofendeu. Não. Se eu perder a paciência, ainda que ela tenha me incitado a isso, só existe um culpado. E este culpado sou eu mesmo. Nós não devemos transferir as responsabilidades dos nossos erros sobre outros, ainda que os outros tenham participação na minha queda. Nós devemos assumir as nossas responsabilidades, ainda que isso venha a doer muito. Adão disse: Senhor, eu caí por culpa da mulher que o Senhor me deu. O Senhor me deu uma mulher e esta mulher me levou à queda. Deus então se reportou a Eva: Eva, que fizeste? Ah, Senhor, essa serpente aí que tu mandastes no jardim me enganou. Então, no final, a culpa caiu em quem? Em Deus. Então, o primeiro sintoma resultante do pecado ocasionado pela transgressão de nossos pais foi o quê? Transferência de responsabilidade. Quando somos confrontados por causa dos nossos erros, distribuímos os nossos erros a outros, que não nós. Este foi o pecado de Saul, que fez com que ele morresse sem herdar a salvação. Ainda avançando na história de Saul, nós vamos ver que ele continuou na prática deste pecado,
de não assumir as responsabilidades dos seus erros. Quando confrontado, ao invés de ele com coragem enfrentar as consequências dos seus erros, ele sempre transferia a responsabilidade a outros. No capítulo 14, nós vamos identificar que Saul fez um voto precipitado. Ele disse que deveria ser morto todo homem em Israel que comesse durante um dia, no dia tal em que eles estariam em batalha contra os filisteus. Porém, o seu filho Jonatas, que era um homem valoroso, um grande guerreiro, não ficou sabendo deste voto precipitado. E quando voltavam da batalha, ele pegou a sua lança e acabou golpeando um favo de mel e levando a ponta da lança à sua boca. Ele estava sedento de fome e o texto diz que até os seus olhos se aclararam. E alguém chegou apressadamente a Jonatas e disse: Jonatas, Jonatas, não faças tal, pois o seu pai conjurou todos os soldados de morte, de que ninguém deveria comer enquanto a vitória não fosse ganha, enquanto a batalha não fosse conquistada. E Jonatas então disse: meu pai tem turbado este povo. Estas palavras de Jonatas e o fato de Jonatas ter comido mel influenciou todos os soldados a fazerem o mesmo. E assim fizeram. Olhem aí comigo o capítulo 14, no verso 32. Então o povo se lançou ao despojo, e tomaram as ovelhas, vacas e bezerros, e os degolaram no chão, e o povo comeu a carne com sangue. O povo estava com tanta fome, pois a batalha naqueles dias não era com um revólver ou com armas de fogo, eram com pau, pedras, lanças, espadas, e isso drenava muito a energia dos soldados, de maneira que, à tarde, eles já estavam desfalecidos de fome e comeram a carne mesmo com sangue, contrariando a ordem levítica que dizia que não se deveria ingerir carne com sangue. Verso 33. E o anunciaram a Saul, dizendo: eis que o povo peca contra o Senhor, comendo carne com sangue. Este pecado não foi imputado na conta do povo, pois foi por causa do voto precipitado de Saul que o povo caiu em tal transgressão. Na verdade, Saul foi o demônio na vida destas pessoas. Indo além nesse pensamento, nós, na verdade, temos que tomar muito cuidado ao lidar com os nossos semelhantes, pois nós seremos responsabilizados diante de Deus pelo estado de espírito que levaremos outros a ter por causa dos nossos atos ou por causa das nossas palavras. Ou seja, as nossas atitudes vão interferir no estado de espírito das outras pessoas. E nós devemos tomar cuidado para não sermos demônios na vida do nosso semelhante. Por exemplo, se o seu esposo é meticuloso com o horário, e você como esposa, e as mulheres, na verdade, todas elas têm um pequeno problema com o tempo, né, o cabelo, né, e a mulher realmente necessita de um pouco mais de tempo do que o homem. Mas eu acredito que é possível que as mulheres otimizem um pouco isso. Eu mesmo já presenciei muitos casos em que a mulher foi um demônio na vida do marido, pois ele se arruma, senta no carro e espera 1 hora até saírem para a igreja, para chegarem 1 hora atrasados. Então, tenta se adiantar um pouco, para que você não seja o demônio na vida do seu esposo. E da mesma maneira, o esposo também não ser a tentação da mulher, levando-a a ter um estado de espírito alterado por causa das suas atitudes. Nós não devemos ser a gasolina no fogo do nosso próximo. Por causa de Saul, o povo acabou comendo carne com sangue. Deus não reprovou o povo porque a culpa foi de Saul. Mas avancemos na história de Saul aqui. A partir do versículo 36, Saul então procura consultar o Senhor para saber se ele deveria ir ou não à batalha. E o verso 37
diz que Deus não respondeu naquele dia. Verso 38, então disse Saul, depois que Deus não respondeu ao seu pedido, chegai-vos para cá, todos os chefes do povo, e informai-me, e vede em quem se cometeu hoje este pecado. Porque vive o Senhor de Israel, disse Saul, ainda que seja meu filho Jonatas que cometeu este pecado, ele morrerá. Então Saul aqui não obteve a resposta desejada de Deus. E ele mandou que todo o povo fosse arregimentado e ele queria saber quem tinha cometido o pecado naquele dia que levou Deus a não responder os seus pedidos. E ainda que fosse o seu filho Jonatas que tivesse cometido tal pecado, ele deveria morrer. Pergunto para você, quem é que tinha cometido um pecado e trouxe assim então a desaprovação de Deus? O povo ou o próprio Saul com o seu voto precipitado? Obviamente que você está certo, foi o voto precipitado de Saul. Saul fez um voto precipitado e por causa da precipitação desse voto, Deus não atendeu ao seu pedido. E Saul, em vez de ter caído em sua consciência e identificado que na verdade o erro era dele e não do povo, ele já logo atribuiu a responsabilidade do seu erro a outros, dizendo que outros tinham pecado, porque Deus não havia respondido a sua oração. Então vemos que pela segunda vez, Saul, confrontado com uma mensagem direta, não reconheceu os seus erros. Ele transmitiu as consequências da sua transgressão a outras pessoas que não ele. Avançando para o capítulo 15, nós vamos ver que pela terceira vez temos registrado que veio uma mensagem da parte do Senhor direta para Saul, e ele novamente transferiu a responsabilidade dos seus erros a outros. Olhem o capítulo 15, no verso 10. Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: Samuel, eu me arrependi de haver posto Saul como rei, porque ele deixou de me seguir e não tem cumprido minhas palavras. Então, qual era a visão de Deus para com Saul? Que Saul não estava cumprindo as palavras de Deus. Agora olhem aí comigo, ainda no capítulo 15, o verso 13. Vamos ver qual era a visão de Saul para consigo mesmo. Verso 13. Veio, pois, Samuel a Saul, e Saul saiu ao encontro de Samuel e disse: Bendito sejas tu do Senhor. Cumpri todas as palavras do Senhor. Então a visão de Deus para com Saul era que Saul não cumpria as suas palavras. A visão de Saul para consigo mesmo é que ele cumpria as palavras de Deus. Ou seja, Saul tinha uma visão imprecisa de si. E todos nós corremos um grande risco de cair neste erro, de termos uma visão imprecisa de nós. Podemos acreditar que nós somos verdadeiros cristãos, podemos olhar para nós mesmos e enxergarmos-nos como cristãos. Mas a visão de Deus para nós é que não somos cristãos. Ou seja, podemos ter a impressão de que estamos nos aproximando de Deus a cada dia, porém a visão de Deus é que nós estamos nos afastando dele cada dia. Isto é visão imprecisa de si. É quando o mal educado não se enxerga como um mal educado. É quando o preguiçoso não se vê como um preguiçoso. Eu conheci um rapaz, e na verdade era até um amigo meu, e ainda é, que era extremamente preguiçoso. Todos diziam, nossa, fulano é muito preguiçoso, porém ele sempre se achou trabalhador. Isso é muito grave. Quando nós não nos enxergamos como nós realmente somos. Então Saul acreditava que ele era um grande religioso, um homem
dado as coisas de Deus, porém ele não tinha nada de cristão. E a visão de Deus é que ele estava cada vez mais se afastando dele. Verso 14. Então disse Samuel: que balido, pois, de ovelhas é este que ouço aos meus ouvidos? E o mugido de vacas que ouço? Que é isso? Verso 15. E disse Saul: de Amaleque as trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e das vacas para oferecer ao Senhor teu Deus, e o resto, porém, temos destruído totalmente. A ordem de Deus para Saul era: elimina tudo, desde mulheres, crianças, animais, tudo. E Saul disse que o quê? E Saul disse o quê? As ovelhas e os animais, o povo trouxe, não ele, o povo trouxe. E no final do verso ele diz o quê? Porém o resto temos feito. Aquilo que eles cumpriram com exatidão do que Deus tivera pedido, ele falou: temos feito, porém as ovelhas e as vacas que foram trazidas, ele botou a culpa no povo, que também era para ter sido destruído. Então, as ovelhas e as vacas, o povo trouxe, o resto temos feito. Agora, vocês acham que Saul iria tolerar a desobediência do povo, permitindo que eles trouxessem contra sua vontade ovelhas e vacas? Obviamente que não. Ele aprovou a atitude do povo e fez parte daquele pensamento de poupar os despojos, as vacas e as ovelhas, com a prerrogativa de oferecer ao Senhor. Mas Deus não tinha pedido o sacrifício daqueles animais. Deus havia pedido para que eles fossem destruídos. E não só isso, Saul também poupou o rei dos amalequitas, Agag. Agora é interessante notar, né? Ele teve tanta misericórdia desse rei pagão e pouco tempo antes queria matar o próprio filho. Não, na verdade ele não estava tendo misericórdia. Ele estava transferindo a responsabilidade dos seus erros para outros. Então Samuel continua advertindo a Saul. E ele continua se justificando. E no verso 20, é um dos versos principais. Então disse Saul a Samuel: Samuel, antes eu dei ouvido à voz do Senhor, caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Mas Deus não pediu para poupar Agag, ele pediu para destruir todos. Então notem que, diante da repreensão, Saul começou a listar aquilo que ele havia feito, que o Senhor tinha pedido. Ou seja, ele começou a listar tudo que existia nele de bom. E quantas vezes nós não fazemos isso? Quantas vezes nós não justificamos um erro com as qualidades que nós temos? E tem até pessoas que dizem assim: olha, eu posso ser nervoso, mas eu não deixo de fazer o culto de manhã à tarde, eu não deixo de arcar com os meus compromissos, eu não deixo de fazer as minhas orações. Até como que se estas qualidades fossem espiar o erro. Nós não podemos cair nestes erros, meus irmãos. Quando você compra um carro e faz uma revisão nele, coloca os pneus novos, troca a água do radiador, troca o óleo do motor, troca o filtro, troca tudo e vai para uma viagem. E aí chega lá, o pneu fura. E aí você sai e começa a olhar. Bom, este pneu furou, porém os outros 3 são novos. O radiador é novo. O óleo do motor é 0. Troquei a poucos quilômetros. Nós fazemos isso? Obviamente que não. Nós simplesmente ignoramos aquilo que de bom tem no carro e nos concentramos onde? No problema. E qual é o problema? O pneu furado. Os bons traços do carro não vai consertar o pneu. Nós precisamos nos concentrar no pneu. Da mesma maneira acontece com o nosso caráter. Eu posso ter 100 qualidades, porém estas 100 qualidades não eliminam um defeito do nosso caráter.
Não importa que eu seja vegetariano, que eu seja pastor ou ancião de igreja, que eu viva no campo, que a minha veste seja uma veste modesta. Se eu tolero um único defeito no meu caráter, estas qualidades de nada valem. Eu não posso começar a listar aquilo que eu tenho de bom, ignorando aquilo que eu tenho de ruim. Este foi um erro que Saul cometeu. Ele começou a listar aquilo que ele tinha de bom, ignorando assim aquilo que ele tinha de ruim. Seguindo aqui o capítulo, o verso 21 diz: E disse Saul, mas o povo tomou do despojo das ovelhas e vacas o melhor do interdito para oferecer ao Senhor, Deus de Gilgal. Então, quando eram coisas boas, verso 15, temos destruído. Verso 20, eu destruí totalmente. Ele até colocou no singular, né? Eu destruí totalmente. A parte em que existia litígio, verso 21, mas o povo tomou do melhor do interdito. Então, tudo aquilo que poderia ser aprovado, eu fiz, eu executei, eu destruí. Aquilo que Deus viria a reprovar, o povo e o povo. Então Samuel repreendeu duramente a Saul. E no verso 22, Samuel disse: Saul, eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender ou o obedecer é melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria, e a obstinação é como a iniquidade e idolatria, porquanto tu rejeitastes a palavra do Senhor, Saul, ele também te rejeitou a ti, para não seres mais rei de Israel. Verso 24. Então disse Saul a Samuel: pequei, porquanto tenho transgredido a ordem do Senhor. Enfim, Saul reconheceu ou não reconheceu os seus erros? O que vocês acham? Vamos continuar lendo o versículo. Pequei, porque transgredi a ordem do Senhor. Pequei porque temi o povo e dei ouvido à sua voz, a voz do povo. Ele continuou sem reconhecer, porque no momento em que ele reconheceu o seu erro, ele culpou quem pela sua transgressão? O povo. Então chegou um momento em que Deus já não mais poderia falar com Saul. E o que aconteceu? Capítulo 16, verso 14. Eis que o Espírito do Senhor retirou-se de Saul. Não tinha mais nada a ser feito. Não existia mais nada que Deus poderia fazer a favor de Saul. Por quê? Porque todas as vezes que Deus admoestava Saul através dos profetas, ele sempre desviava o seu erro culpando outras pessoas. E esta é uma advertência para nós. Deus, muitas vezes e de muitas maneiras, tem nos admoestado, tem nos repreendido. E nós precisamos ter coragem moral para enfrentar os nossos erros, para encarar os resultados dos nossos pecados. Nós não podemos cultivar um caráter transigente que sempre procura responsabilizar a outros. Se você cai em transgressão por causa que alguém te disse algo que você não gostou e isso te irritou, não culpe a pessoa. Seja corajoso, seja homem, seja mulher. Reconheça o seu erro, pois minha reação, minha responsabilidade. Saul perdeu a salvação porque ele não teve coragem moral de encarar os seus erros. Que este não seja o teu erro e nem o meu erro. Quando Deus, através do Espírito Santo, iluminar a nossa mente quanto a erros que temos cometido, vamos cair de joelhos e pedir a Ele forças para que aceitemos a admoestação e não culpemos a outro pelos nossos erros. Eu gostaria de ver com você nesse momento pelo menos um episódio da vida de Davi.
Davi, segundo as Escrituras, foi um homem de sangue. Suas mãos eram mãos banhadas de sangue. Tanto sangue ele derramou que ele não pôde ter o privilégio de construir o templo. Então, Davi foi um homem sanguinário. Se fôssemos avaliar os pecados cometidos por Davi e por Saul, vamos identificar que os pecados de Saul foram menos graves do que os de Davi. Davi cometeu pecados horríveis. Por exemplo, depois de ter cometido adultério, tendo possuído a mulher de um dos seus 37 soldados mais poderosos, ele lavrou uma sentença de morte, enrolou e pediu para o próprio sentenciado levar a sentença para o executor. Foi algo hediondo, criminoso, vil, cruel. E Deus admoestou Davi por causa desse pecado. Natã contou uma linda parábola de um homem que possuía uma única ovelha e o outro homem rico que possuía várias ovelhas. O homem que possuía uma única ovelha era Urias. A ovelha que ele possuía era sua esposa, Betseba. O homem rico que possuía várias ovelhas era Davi. E as muitas ovelhas de Davi eram suas esposas. E Davi ficou indignado quando Natã o informou que o rico tomou a única ovelha que o pobre tinha. E ele falou: traga-me aqui este homem, pois eu vou executá-lo. E Natã então disse, no capítulo 12, verso 7, Davi, tu é este homem, você é este homem rico que roubou, usurpou a única ovelha do pobre. E aí veio o juízo. Porque desprezastes a palavra do Senhor. Verso 10. Agora, pois, não se apartará jamais a espada da tua casa, porquanto me desprezaste, diz o Senhor, e tomastes a mulher de Urias o Heteu por tua mulher. Assim diz o Senhor, eis que eu suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti. Um dos teus tomará as tuas mulheres. E o juízo foi terrível sobre Davi. E no verso 13 temos a resposta de Davi. Então disse Davi a Natã, pequei contra o Senhor. O que vem depois da fala de Davi? Ele não começou a justificar-se, dizendo, por que Betseba estava banhando-se em um horário que não era devido? Por que aconteceu isso? E por que aquilo? E por que aquilo outro? Não, ele não justificou. Ele não transferiu a responsabilidade dos seus erros. Ele simplesmente disse o quê? Pequei contra o Senhor. A fala que vem depois é a fala de quem? A fala de Deus. E disse Natã a Davi, também o Senhor perdoou o seu pecado. Então Davi não demorou em justificar-se dos seus erros. Ele não culpou ninguém. Ele assumiu com bravura e coragem as consequências dos seus erros. É isso que Deus procura naquele que realmente se arrepende dos seus erros. Ao invés de ficar culpando todo mundo que está ao seu redor, assume a responsabilidade com bravura, com coragem. Senhor, eu caí, eu demonstrei fraqueza, eu falei asperamente com meu filho. Senhor, eu castiguei o meu filho além do que era necessário. Eu deixei a parte humana tomar conta de mim. Eu deixei o meu humano falar. Me perdoa, Senhor. Pai, eu falei asperamente com a minha esposa. Eu sei que ela teve parte da culpa, mas isso não justifica o meu erro. Perdoa-me porque eu demonstrei fraqueza. Ainda que alguém mate toda a sua família diante dos seus próprios olhos, você não vai ser justificado diante de Deus se você simplesmente xingar o assassino. Minha reação, minha responsabilidade. Deus nos dá poder o suficiente para termos pleno domínio sobre todas as nossas emoções e desejos. Nós temos poder para controlar todas as nossas palavras. Nos está disponível poder para dominar o nosso sentimento,
o nosso ânimo, a nossa disposição. Ninguém é forçado a falar com paixão humana. Todos nós temos condições, munidos pelo Espírito Santo, de reagirmos bem diante das mais terríveis afrontas. Assim como Davi reagiu diante dos terríveis juízos que lhe foi pronunciado, qual foi a sua postura? Pequei contra o Senhor. E qual foi a resposta de Deus? O Senhor perdoou os seus pecados, Davi. Então, meus irmãos, não permitamos que o velho homem tome o controle. Não permitamos que a parte humana fale. Se alguém chegar e te falar algo que você não concorda, ou algo talvez que possa te ofender, te machucar, não permita que a sua parte humana ganhe o controle. Se o seu pastor, se o seu ancião, se o seu professor de escola sabatina falar algo que te machuque, ou qualquer pessoa falar algo que te fira, não permita que o humano tome o controle. E se, porventura, você caia na desventura de ceder aos apelos da carne, não justifique. Sabe, dentro desse contexto que nós estamos falando, você e eu, nós devemos banir do nosso vocabulário duas palavras. Sabem quais? Mas e porém. Estas duas palavras, utilizadas dentro da sua legítima esfera gramatical, devem ser empregadas. Porém, para ser empregada como uma justificativa, não. Eu perdi a paciência por quê? Eu perdi a paciência, mas... Não. Se você perdeu a paciência, se você permitiu que o humano tomasse o controle, não utilize mas ou porém. Simplesmente diga, pequei contra o Senhor, me perdoa, meu irmão, me perdoa, minha irmã, me perdoa, meu filho, me perdoa, querida, me perdoa, pai, me perdoa, mãe. Seja quem quer que for que presenciou a sua falta de controle, peça perdão, reconheça também isso diante de Deus, porque o perdão é certo. Mas se nós começarmos a justificar os nossos erros, nós vamos ter a sensação de estar nos aproximando de Deus, ao passo que nós vamos estar nos afastando de Deus. É triste pensar nisso, mas hoje existem muitas pessoas que olham para o seu vestuário, veem que é uma veste decente, olham para a sua alimentação, veem que é uma alimentação também adequada, vegetariana, etc., mas acaba passando por alto terríveis pecados que estão levando esta pessoa para longe de Deus. Mas a sensação que ela está tendo é que ela está se aproximando de Deus. Oxalá permitamos que Deus nos apresente realmente como somos. Oxalá Deus não nos permita cair no erro de termos uma visão imprecisa de nós mesmos. Meu querido irmão, minha querida irmã, a primeira criatura a se justificar como resultado da visão imprecisa de si e transferir as responsabilidades dos seus erros a outros foi o próprio Satanás. O segundo a fazê-lo foi Adão, aqui na terra. Transferiu as responsabilidades dos seus erros a outro. O terceiro a fazer isso foi a nossa mãe Eva. Também transferiu os resultados dos seus erros a outros. Não caiamos nesse erro. Deus está buscando pessoas que tenham coragem moral para olharem para si e se reconhecerem como pecadores, dispostos a receber a abundância do Espírito Santo para saírem da condição de pecadores, reconhecendo que necessitam de salvação e que estão dispostos a olhar para si e pedir, Senhor, remova de mim as vestes sujas de pecado e cubra-me com o manto da justiça de Cristo Jesus. Este estudo faz parte da nossa série Conversão e Justiça pela Fé. Acreditamos que
no decorrer dos estudos, que serão mais ou menos 30, a sua família poderá receber grandes bênçãos. E desde já, nós agradecemos pela oportunidade que vocês têm nos dado de entrarmos no seu lar através dessas mensagens. E convidamos cada um de vocês para assumirem a responsabilidade que lhe é devida neste trabalho. Pois a missão não é só minha, a missão não é somente do Rafael que está aqui filmando, a missão é nossa. E Deus vai requerer das nossas mãos o sangue daqueles que nós negligenciarmos. Portanto, abrace juntamente conosco esta missão.